Eu tô cansada de ouvir tanta coisa errada, exagerada sobre o cardio. Ele deve ser feito antes ou depois da musculação? Se você ainda tem essa dúvida, fique nesse vídeo até o final, porque eu vou te esclarecer tudo hoje. Essa semana, uma aluna minha me enviou um Reels lá no Instagram e era uma influenciadora muito famosa, treinando, e ela tem alguns protocolos de emagrecimento, eu acho. Ela é influenciadora, eu imagino que ela deve ter algum suporte técnico, né? Eu espero, para poder prescrever dieta ou treino, enfim. Mas eu fiquei muito impactada e na hora que ela me mandou o áudio era tão exagerado, o áudio tinha tanta coisa que é controvérsia, o áudio tinha tanta informação pela metade que eu falei, não, eu vou precisar fazer um vídeo explicando tintim por tintim. Eu atendo muitas mulheres e cada uma tem uma realidade diferente. Algumas têm a vida um pouco mais tranquila, conseguem treinar todos os dias, gostam de academia e aí a periodização é de um jeito para elas. Agora, tem muitas mulheres, eu acredito que a maioria que está aqui me escutando tem a vida muito corrida, talvez não gosta de treinar, talvez tem pouco tempo para treinar, pode até ser que goste, mas não tem esse tempo disponível para fazer musculação, cardio depois de não sei quantas horas, ou fazer todos os dias para poder intercalar musculação com cardio. Então, eu resolvi fazer esse conteúdo justamente para te ajudar e para tirar da tua cabeça a noia que andam colocando por aí. Na realidade, meninas, é que muitas vezes os conteúdos que vocês veem na internet são de pessoas que são fissuradas em musculação, em academia, e que pagam preço para ter o melhor resultado, a melhor performance, mas talvez isso não cabe na sua vida agora. Então, o que eu vou falar para você, às vezes para eles que pagam esse preço, que vivem, tem uma parcela maior da vida voltada para isso, faz sentido. Mas agora, eu vou te mostrar o que a ciência mostra. O que a ciência nos traz é que não é sobre antes e depois. É sobre intensidade. Eu vou te explicar melhor. Um cardio leve antes do seu treino de musculação, ele não vai impactar da forma que as pessoas falam por aí. Ele não vai ser um agente que vai destruir o seu glicogênio muscular, que é o carboidrato que a gente usa para gerar energia ali no treino, e que ele é presente na nossa musculatura. Ele não vai consumir a quantidade necessária a ponto de acabar com o seu estoque de glicogênio para você fazer um treino de musculação. Eu vou te explicar já, vou te dar até exemplos. Agora, talvez se você for fazer um HIIT, algo mais intenso, algo que vai depredar mais glicogênio, aí sim, aí pode ser que a melhor estratégia seja que você deixe depois do treino ou em outro dia. Mas se for um cardio sussa, ele pode até te ajudar. Quero já deixar claro para você que, então, não é sobre a ordem, é sobre a intensidade e sobre os seus objetivos. Por exemplo, as pessoas que correm, vão para provas, elas precisam correr no começo do dia, onde elas têm uma reserva de glicogênio, a prioridade delas ali naquele caso é a corrida. E talvez para que elas possam fazer o treino de musculação, que é necessário, elas precisam talvez ter um tempo maior, né? Ter uma dedicação maior. Então aí elas vão precisar fazer o cardio, aí come, espera um tempinho, espera se reabastecer um pouco mais, para depois fazer o treino muscular. Agora você, minha irmã, você que tem a vida corrida e que você quer fazer um cardiozinho antes, ou talvez o teu horário é restrito e aí o cardio antes te facilita. Escuta o que eu vou te falar. Muitas vezes as pessoas chegam tão desfocadas na academia, com essa loucura, com horário, com isso e com aquilo, que já tem até estudo que mostra isso, que as pessoas às vezes que se submetem a um cardio de uma intensidade mais baixa, de 20 a 30 minutos antes do treino de musculação, elas começam a canalizar, a despertar o seu corpo para o treino, e você começa a canalizar sua intenção e sua atenção para o que você verdadeiramente vai fazer. Isso não vai te prejudicar nem no ganho de massa magra e nem te dificultar a perder gordura, como andam falando por aí. Mas aí você deve estar se perguntando, Mari, então você recomenda fazer o cardio antes? Não é isso. Não é isso. Eu prefiro fazer o cardio depois da musculação e eu prefiro que as minhas alunas façam cardio depois da musculação. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. O que eu não acho certo são as pessoas ficarem divulgando informação errada e fazendo uma noia na cabeça de vocês. Ah, eu não posso de jeito nenhum, eu preciso fazer desse jeito. Não, calma. Eu vou te mostrar nesse gráfico aqui o que eu tô querendo te explicar.
Uma pessoa de 60 quilos, mais ou menos, eu, Mariana, 60 quilos, eu tenho estocado nos meus músculos, né? Eu tenho cerca de 675 gramas de glicogênio muscular. Lembrando que glicogênio muscular é o que é o nosso combustível. E é isso que eles falam, o motivo de não poder fazer o cardio antes, porque senão você acaba com esse combustível e aí não te sobra nada na musculação. Só que uma pessoa de 60 quilos, mais ou menos, tem 675 gramas de glicogênio muscular armazenado. Se eu me submeter a um cardio leve de 20 a 30 minutos, eu vou gastar desses 675, 35 a 40 gramas, ou seja, não é nem 10% do que eu tenho estocado. E aí, para um treino de musculação, eu vou gastar entre 50 a 70 gramas desse glicogênio muscular. Ou seja, o cardio foi menos que 10%, e aqui um treino de musculação de 50 a 70 é uns 10%. Ou seja, ainda me sobra 80% de glicogênio guardado, armazenado. Agora, presta bem atenção, agora, se eu resolver fazer um HIIT super intenso, antes do meu treino, um HIIT de 30 minutos, ou um longão, algo muito intenso, um HIIT. Vamos pegar um HIIT. Se eu resolver fazer um HIIT de corrida, com sprint, ou de pedal, burp, enfim, um HIIT, eu posso gastar de 90 a 100 gramas de glicogênio. Ou seja, o consumo de glicogênio é muito maior num treino HIIT. Aí sim, aí a conversa muda. Aí ele vai poder, o treino cardio antes, se ele for desse jeito, aí sim ele pode te prejudicar na musculação, porque daí você vai começar a rodar na musculação com o tanque vazio, entendeu? Que não é sobre o cardio ser antes ou depois, é sobre a intensidade e sobre a sua intenção, sobre o seu objetivo. Se você não me deu like até agora, o momento também chegou. E depois você vai compartilhar com as suas amigas, porque eu não quero que vocês fiquem por aí propagando coisa errada. Ai, fulana, você tá fazendo cardio antes da musculação, você não vai ficar forte, não. Ou, o cardio tem que ser depois da musculação, porque senão você não perde gordura. Agora você já sabe que não é sobre a ordem, é sobre a intensidade. E se você tiver qualquer dificuldade para poder encaixar esses treinos na sua rotina, se você não consegue fazer o cardio antes, ou não consegue fazer o cardio depois, não consegue encaixar o HIIT, tá na hora de você me procurar.